Será que ter uma opinião formada sobre tudo é uma boa atitude no mundo acadêmico? Meu nome é Felipe Assensi, eu sou professor de mestrado, doutorado no Brasil e nos Estados Unidos. Estamos aqui em mais um devocional acadêmico para te ajudar a se aproximar mais da palavra de Deus, a andar mais com Deus e a se inspirar, né, com tudo que Deus tem para oferecer à sua vida. Já aproveita e compartilha esse vídeo com alguém e vamos embora aqui para a leitura da palavra de hoje. Hoje vamos com o apóstolo Tiago 1:9, capítulo 1, versículo 9. Olha só o que diz. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pegou essa? Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aliás, não é à toa que Deus fez com, né, o ser humano com dois ouvidos e uma boca, né? Você já deve ter ouvido, inclusive, esse ditado por aí. Você tem dois ouvidos e uma boca para você escutar mais e falar menos. Eu acho primorosa essa passagem, porque ela tem uma sequência, né? Ouvir, falar, irá. Se você ouve mais, se você é acadêmico, na sua graduação, no seu mestrado, no seu doutorado, na sua vida acadêmica, como professor, como pesquisador, passa a entender o poder de ouvir sobre falar, cara, essa palavra é excelente para você. E se você ainda não faz isso, começa a ficar ligado. Porque olha só o que diz o apóstolo. Ele não fala somente esteja pronto para ouvir. Estar, né, se a gente pensar assim, é um estado momentâneo, né? Estar é seja pronto para ouvir. É uma questão existencial. E é muito legal, porque não só é existencial, mas ele diz tardio para falar. O que é tardio, gente? O que é tardio? É algo que deveria, digamos assim, chegar no momento e chega depois, não é? É tardio, está atrasado. Então, olha que sabedoria que está por trás dessa palavra. Quando você vai falar, assuma uma postura de que você ouviu muito bem. Ouça muito bem. Reflita sobre aquilo que você ouviu. E depois você fale, mesmo que você fale de uma maneira tardia. E depois que você falar de maneira tardia, na hora de se irar, que é um pecado, né? A ira é um pecado, seja mais tardio ainda, seja mais atrasado ainda, se possível, não peque. Que essa é a grande questão. Ou seja, é uma palavra surreal. Você vê o poder que tem em uma única frase, né? A palavra é seja. Seja pronto para ouvir. Use os seus ouvidos mais do que sua boca. E quando a gente fala de mundo acadêmico, isso é muito poderoso, especialmente porque no mundo acadêmico nós temos diversas pessoas que têm uma opinião formada sobre tudo. Tem uma opinião formada sobre o céu, tem uma opinião formada sobre o tempo, tem uma opinião formada sobre a política, tem uma opinião formada sobre o Big Brother, tem uma opinião formada sobre qualquer coisa. É a pessoa que é a pessoa que é completamente dominada pelas circunstâncias. E qual é o oposto da pessoa que tem uma opinião formada sobre tudo dentro do mundo acadêmico? É o verdadeiro propósito da ciência. Quando a ciência começa a se desenvolver, né, em alguns lugares já começa a ter no século XVIII, século XIX, quando ela começa a se desenvolver, a ciência não está preocupada exatamente em compartilhar certezas, em falar verdades sobre o mundo. Ela está preocupada em fazer boas perguntas. O cientista clássico, raiz, é o que está preocupado com a pergunta, é aquele que duvida das suas certezas, é aquele que duvida das suas opiniões, é aquele que põe em xeque aquilo que ele pensa. E hoje o que nós temos no mundo acadêmico são pessoas que não ouvem nada, mas que falam muito, falam sobre tudo.
Elas perderam não só a dimensão espiritual e a importância espiritual delas crescerem, delas se desenvolverem, delas serem pessoas melhores ao ouvirem, mas elas também perderam a própria essência do que é a ciência, do que é o mundo acadêmico, quando elas simplesmente chegam e abrem mão de duvidar. A ciência é baseada na dúvida, na pergunta, no será. Será? E se? Os grandes progressos científicos em todas as áreas do conhecimento estão diretamente relacionados à capacidade daquele ser humano ter ouvido e não das suas certezas sobre a humanidade. Só que hoje, quando a gente vai para diversas aulas, quando a gente vai para diversas palestras, quando a gente vai para diversos contextos acadêmicos, o que que acontece? Os acadêmicos estão mais preocupados em compartilhar certezas sobre o mundo, como se eles fossem o centro do mundo. E aí eles falam, 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 falam. E muitos, ao falarem, cometem o pecado da ira. Além de ofenderem, né? Muitos acadêmicos ofendem com suas palavras e ainda falam de maneira irada, de uma maneira arrogante, prepotente, humilhante, de uma maneira que, na verdade, só produz dor. Então, ao invés de a gente ser aquele cara da opinião formada sobre tudo, que tal a gente ser a pessoa da dúvida? Será? Será? Eu preciso ouvir mais, eu preciso escutar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso relativizar um pouco mais essas certezas absolutas que eu tenho. Será que são boas? Será que fazem sentido? E hoje com redes sociais, né? Eu vejo muito isso porque eu tenho muitos haters. Cara, as pessoas, às vezes, super maravilhosas nas suas timelines, nos seus feeds, né? Defendendo bandeiras incríveis. Mas quando elas vão na rede do colega, elas praticam reiterismo. Elas usam. As redes sociais ampliaram as formas de ira e de reiterismo e de arrogância e as formas de diversos acadêmicos cometerem pecado, de agressões, de ofensas verbais. E aí muitos de nós, ao invés de ouvirmos, estão preocupados em julgar, preocupados em falar mal, preocupados em produzir dor. Olha só, ao invés, e essa palavra de Tiago é muito importante, ao invés da gente pensar na arrogância, na prepotência, na certeza sobre tudo, como algo que deve guiar a nossa vida, Jesus nos mostra que é o oposto, é a humildade. A humildade, você baixar a cabeça e entender que você não é o último biscoito do pacote, entender que você erra, entender que você não é representante da verdade do mundo, entender que você não é o centro do universo, é o que vai te fazer ouvir mais e falar menos. E mais ainda, vai te trazer algo que é essencial se você quer viver com o Espírito Santo te protegendo, que é o domínio próprio. Quando você fala menos e ouve mais, e você entende que você não é o centro do universo, que você precisa ter humildade, tem que ter compaixão, tem que, inclusive, entender que, olha, por mais que você esteja certo, aquela outra pessoa precisa do teu amparo. Ela precisa também que você a convença de uma maneira gentil e não de uma maneira irada. Enquanto você não faz isso, você se afasta do Espírito Santo. Deus quer pessoas humildes. E o mundo acadêmico, infelizmente, em diversos contextos, é o oposto disso. Lembra sempre que o seu currículo Lattes não entra nos céus. Não é o seu currículo Lattes, não são suas obras. Não é que você publicou numa revista 1. Não é porque você tem um livro incrível. Não é porque você é professor da Universidade XYZ. O que te faz entrar no céu é a fé em Cristo como seu Salvador, é você viver de acordo com o Evangelho e de você, por mais que seja pecador, como eu sou pecador, você está num processo de, digamos assim, pecar cada vez menos e se santificar cada vez mais. O que fazer então? Eu vou te dizer com muita humildade e com muito carinho.
né? Tem uma das coisas mais importantes da Bíblia, se chama vigiai e orai. Vigie e ore. Vigie por quê? Porque esse lado ruim que a gente carrega, que eu carrego, que você carrega, e qualquer outra pessoa carrega, ele não vem de nós exatamente. Ele vem pelo fato da gente abrir brechas, da gente permitir situações na nossa vida em que o mal passa a nos governar. E para isso você precisa vigiar, você precisa entender no seu processo de escuta, de audição, o que de fato você deve seguir, o que de fato você deve reagir ao falar de uma maneira gentil, de uma maneira mansa, de uma maneira acolhedora, de uma maneira empática. Então vigia, porque o seu inimigo é muito inteligente. Não subestime o seu inimigo, não ache que, seu inimigo, que você é super poderoso. O seu inimigo é muito inteligente e ele te usa como me usa. E o que a gente tem que fazer é vigiar e segundo orar. Porque a oração vai te proteger do mal. A oração vai te fazer mais próximo de Deus. A oração vai fazer com que você seja pronto para ouvir. Peça isso. Faça esse teste agora. Terminando esse vídeo, joelhinho no chão, feche o seu olho e fala assim: Deus, que eu seja mais pronto para ouvir, que eu fale menos e que eu não desperte ira. Peça isso. Você vai ver, mas peça com o coração, tá querendo isso. Você vai ver a mudança que vai ter na tua vida. Então, vigiai e orai, meus irmãos e minhas irmãs aqui. Bom, se você quer conteúdos como esse, se você acha que está te ajudando, bota aqui nos comentários, vai ser uma felicidade contribuir contigo e a gente se encontra nos próximos devocionais acadêmicos. Tchau, tchau.